A partir de agora, você acompanha o Estação Rio Doce, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, a assessoria técnica independente das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Médio Rio Doce. Olá, ouvintes do Estação Rio Doce. Aqui quem fala é o Luciano. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa. No programa de hoje, vamos falar do turno de diálogo, que foi realizado na reunião do Conselho Federal de Participação Social. A reunião do Conselho aconteceu nos dias 27 a 29 de maio, em Ipatinga. A gente esteve lá e vamos contar para vocês como foi agora no Estação Rio Doce. A gente já falou várias vezes aqui no nosso programa sobre o Conselho Federal de Participação Social, né? É um espaço participativo que foi criado pelo novo Acordo Rio Doce, homologado pela Justiça em novembro de 2024, com reuniões a cada 2 meses e que acontecem uma vez no Espírito Santo para cada 2 reuniões em Minas Gerais. O turno de diálogo do Conselho Federal de Participação Social foi uma proposta dos próprios atingidos, levada pelos conselheiros representantes dos territórios atingidos e dos movimentos sociais. Em cada reunião ordinária do Conselho Federal, está previsto um turno, ou seja, um período da manhã ou da tarde, em que os atingidos podem se inscrever para levar suas demandas e reivindicações. Na 5ª reunião ordinária do Conselho, que aconteceu no dia 27 de maio em Ipatinga, Minas Gerais, dezenas de atingidos se inscreveram e foram contemplados com o direito à participação na atividade, fazendo uma fala de no máximo 5 minutos. O Estação Rio Doce traz aqui algumas falas dos atingidos e atingidas. Estivemos lá e você vai sentir um pouco da atmosfera do momento. Com a palavra, os protagonistas da reparação. Mas eu tenho para dizer para a mesa, pessoal do Conselho, que nos ajude a arrumar uma forma. Essa voz é da Edith Moura, atingida do NAC, município pertencente ao Território 3, Vale do Aço. A Edith pediu ajuda ao Conselho para que as pessoas atingidas do município recebam os 54 meses do Programa de Transferência de Renda e voltem a receber o auxílio financeiro. Ela também falou sobre a dificuldade de realizar o projeto de quintais produtivos, uma vez que nem todos os moradores atingidos possuem chácaras ou terrenos para participar do projeto. Então, o recado que eu deixo para o pessoal do Conselho que nos ajude a liberar esses 54 meses do auxílio financeiro do pessoal da Bacia do Rio Doce, se possível, inteira, principalmente para as mulheres. Então, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar a todos vocês. Conselheiro eleito pelo Território 7, Resplendor e Itueta, Isaac Pereira é pescador e explicou que, ainda que ele seja representante dos pescadores, ele também é representante pelo Conselho Federal, dos agricultores, faiscadores e todas as outras categorias atingidas. Essa semana, eu como representante dos pescadores, assim como nós temos vários aqui também, representantes dos pescadores, inclusive com a ausência que eu tenho da pesca, que todo mundo conhece. Nós somos representantes dos pescadores, mas nós não podemos, só pelo momento, cuidar só de uma coisa. Nós estamos aqui para cuidar de toda a categoria, tanto dos pescadores, agricultores, faiscadores, enfim, todos aqueles que foram atingidos pela barragem de Maria. Obrigado. A Jéssica Fernandes, de Ipatinga, também no Território 3, falou sobre a necessidade de lutar pela manutenção e ampliação dos Institutos Federais de Minas Gerais, os IFMGs, que possuem campi em Ipatinga e Governador Valadares. Jéssica defendeu que os institutos precisam de mais recursos para ter a capacidade técnica para ajudar a comunidade. Ela também falou da importância das assessorias técnicas e do cuidado com a educação nos territórios. Então a gente já deixa o recado que a gente precisa de mais assessorias, de mais tempo no território para nos atender ao mercado. Moisés Gomes da Silva é membro da Instância Mineira de Participação Social, representando o Território 3. Ele foi contemplado com a fala no turno de diálogo e falou sobre a dificuldade do pescador profissional em mudar sua forma de pescar para criar peixes em tanques. Segundo ele, o pescador está acostumado a ir ao rio trabalhar e assim conseguir vender seus peixes. Ele entregou ainda uma carta
com reivindicações para os representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura, o MPA, que estavam presentes na reunião. O lema dele é incumbir, trabalhar e esforçar para que o seu peixe e reparar com o meio ambiente para o pescador da Bacia do Rio Doce. Obrigado. O João Wagner, atingido pescador de Conselheiro Pena, território 6, pediu ajuda para a elaboração dos projetos dos pescadores da sua região, pois ele afirma que existe uma dificuldade dos pescadores para escrever seus projetos. O turno de diálogo conta com a presença de representantes do governo federal que ouvem as falas das pessoas atingidas. Isso porque as manifestações são dirigidas ao Conselho como um todo, e o Conselho inclui membros governamentais. Esse momento garante que as demandas cheguem diretamente aos órgãos responsáveis pela reparação. Eisa Maria, secretária executiva do Conselho Federal de Participação Social, da Secretaria-Geral da Presidência da República, respondeu às dúvidas que surgiram sobre os editais dos projetos capilarizados e projetos estruturantes que acabaram de ser lançados no dia 27 de maio, em evento realizado no IFMG de Governador Valadares. Sobre os pontos que foram trazidos, sobre exigências e tal, aí, gente, isso não é uma questão do nosso edital. Todo edital tem isso. Isso é importante colocar. Não é algo que foi a gente que fez assim, tá bem? Qualquer banco vai exigir que isso conste no edital que ele vai gerenciar. Então, é necessário ter. A gente tentou ao máximo, inclusive, simplificar e trazer possibilidades para vocês. Tem muita possibilidade. Muito mais do que nos editais convencionais que são lançados. Ele é mais simplificado e ele tem um foco prioritário em ser as pessoas do território. E, gente, é a tarefa da assessoria técnica, ajudar nessa parte específica da meta, de como é que você organiza, o que vai fazer, quais são as atividades, o que o projeto se coloca como método que vai realizar. Isso as assessorias vão contribuir. A assessoria é a equipe também para ajudar nisso. A assessoria é para isso. Não deixe de fazer o que estão com receio se está certo ou se está errado. O mais importante é enviar a proposta. E tentar, claro, com a orientação da assessoria ou enviando uma dúvida para a gente, tentar melhorar o máximo possível o projeto. Mas o mais importante é que sejam atingidos no território, certo? E que tenham uma proposta básica, não é perfeita não, ninguém está querendo perfeição, mas que tenha uma proposta básica que seja viável e seja executada. A próxima reunião do Conselho Federal de Participação Social acontece nos dias 22 a 24 de julho, em Colatina, no Espírito Santo, e contará novamente com a realização do turno de diálogo, com prioridade de fala para atingidos da região que se inscreverem. Só lembrando que esse programa estará disponível no site da AEDAS, na seção Bibliotecas do Médio Rio Doce. Para acessar, basta ir ao nosso site www.aedasmg.org/biblioteca e clicar em Médio Rio Doce. O Estação Rio Doce de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos e sua comunidade. O nosso programa também está disponível em nosso canal do YouTube, AEDAS MG, e nos grupos de atingidos e atingidas da AEDAS Médio Rio Doce. Esse programa é realizado pela equipe de comunicação da AEDAS Médio Rio Doce. Direção, Glenda Uchoa. Roteiro, locução e edição, Luciano Alvim. 10 anos de luta. Essa história não se rompe.